queridos alunos! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula de ciências. Hoje vai ser para a turma do 6º ano e vamos falar sobre resíduos sólidos. Vamos começar com uma pergunta muito simples. O que é lixo? Será que é uma pergunta assim tão simples de responder? Bom, pessoal, lixo é considerado aquilo que não tem mais utilidade para nós. Pode ser restos de comida, pode ser pilhas usadas, tudo aquilo que não tem mais utilidade. Pode ser uma infinidade de coisas. Mas atualmente o termo lixo não é mais utilizado, pois podem ter diversos sentidos negativos. Hoje nós usamos o termo resíduos sólidos ao invés de lixo. Vamos falar de alguns números. Para vocês terem uma ideia, em 2017, o Brasil produziu cerca de 78,4 milhões de toneladas de lixo, o que me dá cerca de 215 mil toneladas por dia. É muita coisa, pessoal. Outro dado muito importante, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o brasileiro produz cerca de 1 quilo de lixo por dia. Pensando na quantidade de habitantes, é muita coisa. Os resíduos sólidos, eles são divididos em dois grandes grupos. O primeiro é o grupo dos RSS, resíduos de serviços de saúde. Esses lixos, pessoal, esses resíduos, eles são materiais provenientes da saúde humana e da saúde animal. Vamos dar aqui alguns exemplos. São resíduos provenientes de hospitais, clínicas, laboratórios, clínicas veterinárias, todos os lugares que estão relacionados com a nossa saúde. O segundo grupo dos resíduos sólidos é o grupo dos RSU. Resíduos sólidos urbanos. Quais são esses resíduos? São os resíduos mais comuns, o doméstico da nossa casa, os resíduos dos comércios, das fábricas, das indústrias, são os resíduos comuns, que não oferecem riscos à saúde. Então, a gente pode classificar o lixo nesses dois grupos. Pessoal, vocês puderam perceber que é muito lixo que todos nós produzimos todos os dias. Para onde será que todos esses resíduos sólidos são descartados? Para onde vai tanto lixo assim? É isso que nós vamos estudar aqui na aula de hoje. Nós vamos ver alguns lugares, algumas maneiras de descartar todo esse lixo. Vamos começar pela primeira, nós vamos falar dos lixões. Pessoal, vocês podem ver aí na imagem, boa parte do nosso lixo são encaminhados aos lixões. Os lixões, pessoal, eles são áreas, que geralmente não ficam tão afastadas dos bairros, eles ficam próximos à área das populações, e nesses lixões, o lixo é simplesmente descartado e deixado exposto ao ar livre. Os lixões geram muitos problemas ambientais. Vou citar aqui alguns deles para vocês. Os lixões podem oferecer grande risco de doenças às pessoas. Vocês podem perceber que muitos animais são atraídos por esse lixo. Pombas, ratos, baratas. Esses animais podem ser transmissores de doenças, sem contar que o lixão gera um grande mau cheiro, principalmente para as populações que vivem ao redor dos lixões. Outro prejuízo também está relacionado com o solo e com o nosso ambiente. Quando o lixo ele começa a se decompor, ele produz um líquido mal cheiroso chamado chorume. Esse líquido é altamente poluente. Ele pode infiltrar no solo, começa a atingir as camadas de solo e pode chegar a atingir o lençol freático. E aí pode contaminar a água do lençol freático, assim contaminando a água dos rios e lagos. Então é um grande problema. E os gases tóxicos também. Quando o lixo vai se decompondo, além do chorume, os gases também são liberados e podem poluir o nosso ar. Ou seja, os lixões são maneiras bem ruins de descarte de lixo, mas infelizmente nós ainda temos muitos lixões espalhados, pelo nosso Brasil, pelo mundo, e são bem ruins, oferecendo muitos prejuízos.
Nessa outra imagem, eu vou mostrar para vocês uma segunda maneira de descartar o lixo além dos lixões. Existem os aterros. Os aterros são áreas onde o lixo é enterrado, por isso nós chamamos de aterros. Aqui eu estou mostrando para vocês os aterros sanitários. Os aterros sanitários, eles são construídos com o propósito de diminuir os riscos tanto ao ambiente e também à população, oferecendo uma maior segurança. Como é construído um aterro sanitário? Vocês podem ver aí que é um grande terreno, o governo procura um terreno bem afastado das pessoas, então está aí um ponto positivo, não vai oferecer tantos riscos assim à população. Esse aterro é construído, é colocado uma manta plástica em cima de toda essa terra, de todo esse terreno. É uma manta plástica que vai impedir com que o chorume penetre o solo. Todo o lixo que é descartado é coberto com terra, evitando assim que o lixo fique exposto e que atrai alguns animais transmissores de doenças. Então, é outro ponto positivo. Outra maneira também bem eficiente desse descarte é que para que o chorume não se acumule na manta plástica, é construído canaletas que levam esse chorume até uma piscina de tratamento. Esse chorume é tratado e utilizado como energia elétrica. Olha só que bacana. Também houve uma preocupação com a quantidade de gases. Foi criado também nesse aterro algumas chaminés para que todo esse gás seja filtrado, canalizado e não polua tanto assim o meio ambiente. Nessa imagem também é possível ver um outro tipo de aterro, só que agora ele é chamado de aterro controlado. Esse tipo de aterro, ele é um pouco diferente do aterro sanitário. Por quê? Porque esse aterro controlado, ele foi construído em cima de uma área onde existia um antigo lixão. Ou seja, o aterro controlado, ele é uma tentativa de recuperar essas áreas em que eram feitas de lixões. Então, pessoal, é um aterro que possui as mesmas características que o aterro sanitário, porém, ele corre o risco, se não for bem controlado, se não for bem fiscalizado, esse tipo de aterro corre o risco de se transformar novamente em um antigo lixão. Agora que vocês já viram os lixões e os dois tipos de aterro, eu vou mostrar agora para vocês outras duas maneiras de se descartar o lixo. Outra maneira de descarte de lixo é a incineração. Nessa prática, os resíduos sólidos são queimados em grandes fornos que são chamados incineradores. Geralmente, o tipo de resíduo sólido aqui no Brasil que é enviado para a incineração são os resíduos especiais de saúde, que geralmente são aqueles materiais como seringas, algodão, material contaminante, agulha, que pode oferecer um risco à população. Então, para que esses materiais não sejam descartados em lixões e nem em aterros, esses materiais eles vão para os incineradores. É uma prática interessante, porque ao invés de você jogar essa quantidade de resíduo em um aterro, em você acumular em um lixão, esse lixo é queimado. Então, aumenta a vida útil dos lixões e dos aterros sanitários. Os gases que podem ser expelidos através da chaminé provenientes da queima, eles são filtrados e são canalizados, poluindo assim menos ainda o ambiente. O único fator negativo é que os incineradores têm um alto custo de manutenção, então não é possível a gente ter muitos incineradores porque esse tem um gasto muito grande. Então é o único ponto negativo da incineração. Agora, nessa outra imagem e última, é uma maneira também interessante de descarte de lixo chamada compostagem. Aqui se aproveita-se todos os restos de matéria orgânica, ou seja, cascas de frutas, casca de ovo, restos de alimento, para a fabricação de adubo. Como vocês podem ver nessa outra imagem, também é possível vocês construírem a composteira residencial de vocês. Existe essa prática, é uma prática muito interessante, principalmente se você tem jardim, se você tem plantas, se você tem essa prática de cultivo de plantas, tem alguma hortinha, é muito interessante porque ao invés de você descartar
tanta quantidade assim de matéria orgânica, restos de comida, principalmente cascas de frutas, você pode utilizar na fabricação de adubo para adubar a sua terra, para fertilizar a sua terra. Então é uma maneira muito interessante e assim você diminui a quantidade de lixo depositada nos lixões e nos aterros. Depois de tudo isso que nós acabamos de ver, chegou a hora da revisão. Então, nós vimos algumas maneiras de descarte do nosso lixo, que atualmente nós não chamamos de lixo, e sim de resíduos sólidos. Então, nós falamos primeiramente dos lixões, que é uma prática ruim, porque ele causa diversos problemas ambientais, oferecem risco às pessoas. Nós falamos também dos aterros, que aí sim é uma prática eficiente. Existem os aterros sanitários e os aterros controlados. Falamos também da incineração, onde os resíduos contaminantes provenientes de hospitais, de laboratórios e clínicas, eles são queimados para que não ofereça risco à população. A última maneira que nós vimos de descarte de lixo é a compostagem, onde você pode fabricar o seu próprio adubo utilizando os restos de alimento, restos de matéria orgânica. Ao invés de você superlotar os aterros e os lixões, você pode evitar e assim reaproveitar esses tipos de materiais. É isso, pessoal, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam aí de curtir, de se inscrever no meu canal se você gostou. Tá sempre tendo vídeos aí pra vocês e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!